aniversário do Samuel, do Jean, de uma pancada de gente. É um abraço para ele, se falar com ele. Pode deixar. Um abraço. Hoje é dia dos avós. Parabéns. Obrigada. Para você, dona Carminha, parabéns, viu? Para Inês, né? Inês também, Obrigada. A minha cunhada falou que ser bisavó é melhor do que ser avó. Maria que fala muito isso. Oi, Roberto. Cadê o Igor? Oi, Kevin. Oi, Kevin. Oi, Vitória. Oi. A Vitória. Oi. Oi, Fernanda, Roberto. Que lindos vocês, Vitória e Kevin. Que colorido bonito. Criançada bonita. Quem que é O essa Igor moça? está no banho ainda. Boa O Igor noite. está tomando banho, viu? Ah, tá. Já chega já, né? Oi, Fernanda. Oi, tia, tudo bem? Oi, Oi, Fê. Kevin. Robertinho. Olá, olá para todos. A paz, dona Carminha. Roberto. Tô aqui. Olha, menino. Oi, Marcelino. Oi, Alê. Boa noite. Oi, tia Alê. Ó, tia Alê. Fala, oi, tá com vergonha. Não vou deixar. Muito bem. Cadê o daqui, Ale? Oi? Não faz isso. Não faz isso. Davi tá aqui. Não cabe todo mundo na tela, Dica. Vem cá. Fala oi. Fala oi. Ah lá, falou oi com o Kevin. Oi! Saudades, lindão. Fala com a dona Carminha. Oi, Daqui. Oi, tudo bem? Maridinho. Fala oi pra mim também. Oi, Marcelino. Oi? Amor. Oi? Escutei. Parece que agora você falou oi, na parte. Senta aqui, ó. Cadê que minha mãe fala oi pra vocês também? Opa! Bem? Tudo doente mesmo, né, Lapê? Aí. Olha, Fernanda, tudo bom? Oi, dona Fátima. E agora? Oi, dona Fátima. Oi, ouvi. Tudo bem? Oi, dona Fátima. Oi, dona Fátima. Oi, tudo bem com vocês? Oi, dona Tudo e a senhora? Tudo bem, graças a Deus. E aí? Que bom. Tá com saudade de vocês. Ah, a gente também tá. Muito. Todo mundo chorando de saudade. Que bom. Há muita saudade. Vai. Vamos fazer um café virtual qualquer dia. Tá bom. Marca. Deixa eu levo. Dá certo. O bem, dá certo. Dá certo, bem. Eu tô com saudade daquele que a gente fazia aqui. Vamos fazer na rua, aberto. Bora lá. Oi, Fátima. Alô? Parece que o Demir tá tentando entrar aqui no nosso grupo, hein? Nossa. É eu. Celso. Já entrei causando já. Tudo bom?
Entra causando. Até um dia eu aprendo isso aí. Tô novinho O ainda. Ademir lá no grupo de pastores que ele entra depois e tal. Já atropelando todo mundo. Que bom. A dona Tá aí, Maria. Dona Maria Helena. Cadê a dona Maria Helena? Olha lá, ó. Olha lá no cantinho. Olha lá. Olha lá, olha Parece lá. uma Cadê? japonesa. Tá só vindo a cabeça, né? Oi, Maria. Você não quer aparecer? Não. Ontem foi, né? Não, você ajeita, mãe? E tem um cachorro entrando aí. Aqui, ó. Dá pra pistola ali. Agora eu vou... E tem um cachorro latindo em eco aí. Tá pedindo para entrar. Ela tá querendo entrar, mas eu vou deixar não. Tá pedindo permissão. Não entra não. Vai ver que ele tá com o celularzinho na orelha. Lá. Cada um. Olha, Beto. É eu de novo. Eu de novo. Seu Luiz. Mas cadê esse? Tira esse cachorro daqui. Tem um cachorro latindo em eco ainda, cara. Efeitos especiais na latida do cachorro. Fica bem natural, Celso. Oi? Fica bem natural, assim, bem caseiro, bem Sim, é. do cachorro, fica bem caseiro. É verdade. Mas é o seu Dá um ar cachorro, de Celso? casa mesmo. Oi? É o seu cachorro que tá latindo? Não, a minha cachorra, ela sabe que eu acabei perdendo o nosso Rottweiler, né, cara? Judiação. Ele estava com câncer no baço e a gente fez a cirurgia, ele aguentou uns 2, 3 dias, depois óbito. Judiação. Aí a gente estava meio tristinho, né? Ficamos sem o guarda da chácara. Aí minha esposa ganhou uma Golden de 3 aninhos, a Pandora, uma graça. Muito mais carinhosa com criança, tudo. As crianças amaram, ficaram a tarde inteira brincando com ela. Tem que ter um animal em casa, cara. Não dá para ficar sem, não tem como. Aqui tem que ter. Não só para guardar a casa, mas para a gente ter um bicho assim, uma coisa diferente, né? Não ter só gente, né? Aproveitar para fazer uma pergunta para vocês que estão aí na tela. Nós tivemos aí 3 palavras nesse fim de semana. Vocês chegaram a ver os vídeos, assistiram? Eu assisti parte dele, não inteiro ainda, mas eu vou assistir tudo. A Diva viu um completo, né, do Imi-chan. Eu comecei a ver o anterior lá do Carlos Maida. Hoje eu vi um bom trecho do de ontem à noite também. Aqui só falta o do Christian. É do Christian isso. A Diva assistiu. Eu comecei a ver um pouquinho do Christian. Me marcou muito aquela parte que ele falou que nós estamos meio gordinho, mas ainda tá bonitinho. Achei bacana aquilo ali, me animou bastante. Entendi, né? Fez um efeito. Já fez um efeito motivador na gente. Fez um efeito consolador? Porque o Covid andou comendo solto aqui em casa. Alguém mais? A Débora ficou assim, uns dias bem ruinzinha. O Ricardo melhorou, mas o pai do Ricardo piorou. Inclusive foi para a UTI, entubou. Graças a Deus, de 2 dias que ele estava entubado, hoje ele deu uma pequena melhora. A médica já está um pouco mais animada, porque até ontem ela não estava com esperança. A médica não estava dando esperança. Mas Deus é bom. Tem gente lá em Moçambique orando por seus. É o Hélio. Alguém mais ouviu as palavras? Eu ouvi.
Eu consegui ouvir as 3 e participei, né, da palavra de ontem do pastor Carlos. sim. Nós acompanhamos aqui. Muito boa. É muito bom. Ainda meditando, é muito rico tudo que foi falado nas 3 palavras, né? Ainda estamos meditando. Esse tempo. Sim. Alguém não tem essas 3 palavras? Essas 3 vídeos? Todos têm? Tem no grupo, né? Tem. Tem que baixar lá no grupo e tomar as palavras, porque elas foram dadas para a igreja, né? Foram dadas para a igreja e ela é muito, assim, para esse tempo que nós estamos aí de pandemia, né? Porque há muitas vozes, né? Há muita gente falando, né? E é bom a gente ter assim algo. Vocês perceberam, quem viu, que as 3 palavras elas têm o mesmo objetivo, né? Então é bom a gente ouvi-las, né? Sim. A gente ouvir porque ela vai fazer efeito na congregação, na igreja, né? Amém? O Celso está falando aí da Débora, do sogro lá, do genro, né? E então é um tempo difícil. Nós, essa semana que passou, nós havíamos recebido uma notícia que a Arlete tinha perdido 2 primos, né? Pela Covid. E aí, quando foi essa semana aqui, o filho desse casal morreu também, né? Então foram em 2 semanas pai, mãe e filho. Então isso aí é um tempo que, assim, de muita meditação no Senhor, né? Essas palavras que nós ouvimos, elas nos afirmam o nosso coração, porque a gente tem a tendência do esquecimento, né? A gente acaba esquecendo e o negócio é que muitas vezes nós ficamos paralisados, né? O evangelho parece que não tem aquele efeito que ele deve ter, né? Então nós incentivamos os irmãos a ouvirem essas palavras, anotarem. Depois nós vamos ter elas escritas, com certeza vão escrever elas, e que a gente medite nelas, né? Para que o nosso coração se fortaleça ainda mais em Cristo. Amém? Vamos, o Celso vai tocar uma música, é isso? Um vídeo pronto. Há um vídeo pronto? Então vamos lá. Tá? Fecha aqui, André? Então o Jonathan está fechando aqui. Essa canção só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor.
na minha vida tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os teus olhos, Senhor, mostras que tu és e enche o meu coração, o amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostras que tu és e enche o meu coração, o amor que faz mudar o mundo. Amém. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Oração sempre é fundamental. Amém? Eu vou pedir aí para a dona Carminha orar. Será que ela consegue aí? Então, a senhora pode orar. Agora, Senhor, nosso Deus, nós te louvamos por estarmos nesta reunião que o Senhor providenciou para nós. Amém. Pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos que estão em sintonia com o Senhor nesta hora. Precisamos muito de ti, Senhor. A todo momento da nossa vida, nós precisamos de ti, Senhor. Cada um dos nossos irmãos
Tem muita gente sofrendo, muita gente com problema de doença, mas o Senhor está acima de todos os problemas, Senhor. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem dado direção para as nossas vidas, Senhor. Amém. E o Senhor tem perdoado os pecados do Teu povo, Senhor. Amém. Nós Te louvamos, Senhor. Te louvamos de todo o nosso coração, pelo amor que o Senhor tem pela Tua igreja, pelo Teu povo, Senhor. Amém. Todas estas palavras que o Senhor trouxe no meu coração é de agradecimento, de louvor ao Teu grande poder, ao Teu grande nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Muito bom. Sempre é bom agradecermos o Senhor. Sempre é bom a gente estar na presença do Senhor. Como é difícil não ter com quem abrir o coração. Nós temos o privilégio de abrir o coração com o nosso Senhor a qualquer momento, né? Isso é uma riqueza incomparável. Nós não precisamos ficar desesperados. Nós temos um lugar onde aquietar a nossa alma e o nosso coração, nos braços do nosso Pai, como uma criança que se aquieta nos braços da sua mãe. Assim, a palavra ensina que nós podemos nos aquietar no Senhor. Amém? Pode meu pai, minha mãe me deixar, o Senhor jamais me deixará. Então a gente precisa aumentar essa verdade no nosso coração, para que no tempo da tribulação não fiquemos desesperados, não perdemos o juízo, não nos desesperamos, porque nós estamos debaixo do seu cuidado. Eu quero voltar naquele texto onde, semana retrasada, eu li, que é Hebreus capítulo 13, a partir do verso 7. Eu pensei que era só eu que estava lendo, mas vi que os pregadores de ontem estavam debruçados em cima desse texto. E confesso que ele é verdadeiramente uma fonte da palavra que nos leva ao lugar correto no nosso coração e a nossa vida. Então o versículo 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir.
Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedeceis os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. O escritor de Hebreus ainda diz assim no versículo 24: saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Paulo, o escritor, estava lá. Então, esse trecho da palavra, ele fala muito dos guias, não é? Quando eu estive na África, a gente viu os pastores guiando as ovelhas, né? No meio daquele deserto, ele conduzia os rebanhos e ele estava sempre à frente do rebanho, levando aquelas ovelhinhas para encontrar alguma coisa para se alimentar. E quando nós ouvimos uma palavra, ela é um direcionamento para a nossa vida. Quando nós aprendemos a palavra, ela penetra no nosso coração e mexe com a nossa vida, mexe com os nossos sentimentos, mexe com os nossos pensamentos, mexe com os nossos costumes, com as nossas vaidades, com os nossos problemas internos, e ela nos traz cura, ela nos traz esperança, ela nos traz a verdade, e ela nos firma os passos, e nós temos caminhos abertos através do aprendizado da palavra. Quando nós, por exemplo, oramos, a oração, ela não é simplesmente um pedido momentâneo sobre alguma coisa, mas a oração é o estabelecimento da vontade de Deus. Deus quer que a sua igreja seja uma igreja de oração, não somente quando ela está com algum problema ou dificuldade, mas a oração, ela precisa ser algo vivo, constante na nossa vida. Então, isso é um caminho reto. Quando nós nos desviamos deste caminho, nós estamos falhando. E eu só queria reforçar aquilo que eu falei 2 semanas atrás, que são 3 coisas importantes na nossa vida, que são fundamentos fortes para nós, que é a palavra, a oração e a adoração. Esses 3 princípios, eles firmam os nossos passos. E a recomendação aqui no versículo 7 é que nós nos lembremos daqueles que nos pregaram a palavra. Eu estava vendo o Christian falando aquele jeito dele colocar muito tranquilo assim, mas ele coloca ali fundamentos, palavras vivas, palavras fortes. Ele tem um jeito de colocar ali a palavra que a gente marca muito isso, né? O jeito que ele coloca a palavra. E eu vendo ele assim, o Christian faz muito tempo, ele tem o Alzheimer, né? Mas ele não perdeu essa capacidade de estar edificando a igreja, né? Ele já não pode se locomover com facilidade e tal, como antes, mas como é importante ele na velhice, ele está ainda edificando a igreja.
com toda a experiência, com tudo que ele já passou, né, viveu. Ele é um exemplo para a nossa vida. E aqui a palavra fala que nós devemos nos lembrar deles, né? Porque nós temos facilidade em esquecer, né? A nossa cabeça esquece muito fácil as coisas. E para nós ficarmos ancorados, firmes, nós precisamos tomar essas verdades e firmar nelas o nosso coração. Então, esse caminho é um caminho reto, né? É um caminho reto. Esse é um caminho para os nossos pés. Esse é um caminho para nós andarmos nele, né? Uma vida com a palavra, uma vida de oração e uma vida de adoração, né? Nós aprendemos ontem, foi reforçado, que a adoração, ela está ali, quando Jesus fala com a mulher, em João, a mulher do poço lá, né? Adoração no Espírito, né? Não é um lugar que você precisa ir, mas é onde você estiver, onde eu estiver, onde a gente estiver. Se a gente tiver um coração de adoração, as nossas atitudes vão ser diferentes, né? Se a gente se manter no Senhor, a gente lembrar que onde eu estiver é um lugar de adoração, a minha vida interior, minhas atitudes, minhas ações, elas mudarão. Elas não serão uma atitude qualquer. Eu não estou na igreja, né? Nós somos igreja fora daqui do salão, né? Nós somos igreja onde estivermos, não é? É isso que nós aprendemos esses dias aí. E nós já temos ouvido isso já de muito tempo, né? Então imitar essa fé, imitar a fé que eles tiveram, que aqueles que nós vimos e ouvimos, é interessante, né? Para não perder a alegria, não perder a confiança, não perder a esperança, né? Ter as atitudes corretas diante dos problemas, diante das dificuldades. É muito importante a gente observar, né? Ter alguém para observar. E esse texto, ele fala muita coisa aí, nós ouvimos já nas palavras aí, mas eu quero repetir lá em Hebreus 11, no versículo 21, e fala sobre Jacó, né? Quando estava para morrer, Jacó, pela fé, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Essa figura, para o meu coração, ela é muito forte. Um velhinho, um senhorzinho, na melhor idade, não sei como fazer com as doenças, com as dores, né? Mas o mundo de hoje fala que é a melhor idade, né? Apoiado em cima do seu bordão, adorou. Ora, nós sabemos que o bordão é a palavra, né? É a palavra do pastor. É a palavra que nos corrige. É a palavra que muda o nosso comportamento. Então a palavra, ela transforma a nossa vida. O objetivo é transformar a nossa vida à semelhança de Jesus. É nos levar a sermos parecidos com Jesus. E isso não é fácil, porque nós estamos inseridos em um mundo perverso. Mas a palavra, quando nós apoiamos a nossa vida na sua palavra, ela muda a nossa vida, muda o nosso entorno, muda o nosso redor, muda os pontos mais difíceis da nossa vida. Aquilo que a gente acha, não, acho que isso aí não tem solução. Não, a palavra, ela é sempre poderosa para dizer que Deus pode fazer muito mais além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu posso pensar muitas coisas, mas Deus
vai muito, infinitamente mais além. Então a gente pode confiar, e eu tenho que ter essa fé viva para poder acreditar, para poder ter esperança, para confiar que Deus vai mudar as minhas dificuldades, os meus problemas, as minhas escuridão, né? Davi dizia assim que Deus iluminava ele, né? Deus colocava luz nas suas trevas. E trevas a gente pensa que às vezes não é o pecado. Não, mas é aquilo que eu não estou enxergando. É aquele lugar, aquele túnel pelo qual eu estou passando, que não estou vendo solução. Nós podemos crer que Deus pode mudar. Deus vai trazer luz, não é? Então, aqui Jacó, ele apoiado no seu bordão, na extremidade do seu bordão, ele adorou Deus. Isso é tremendo. Quantas vezes nós vemos pessoas que já morreram faz muito tempo? Você já viu isso? Pessoas que já morreram há muito tempo, estão aí, né? Mas com a vida de fé já está morta, não tem vida, né? E nós temos essa graça, esse amor de Deus, essa esperança de vida, de que até lá no último dia nós vamos estar abençoando aqueles que estão ao nosso redor, como fala aqui que Jacó fez com os filhos de José. Ele estava dobrando a esquina, né? Mas ele, apoiado na palavra, apoiado no seu bordão, abençoou as promessas que estavam na palavra, as promessas que ele havia recebido de Isaac e Abraão, e com essas promessas, com essas palavras, ele abençoou a sua geração futura, os filhos de José. Então, nós temos o apoio da palavra. A palavra nos leva à ousadia. Muitas vezes a gente perde a ousadia. Não é a ousadia da nossa própria força, mas a ousadia de querer exatamente o que Deus quer. A nossa maior luta, na verdade, é essa. É ter um coração que quer exatamente o que Deus quer. Então, por isso nós precisamos orar. Porque normalmente a gente quer alguma coisa que Deus não quer. Mas querer o que Deus quer, esse é o propósito de Deus, né? Faça-se a tua vontade assim na terra como é no céu. Então a nossa luta muitas vezes ela é conosco mesmo, né? É o meu interior que não acredita, é o meu interior que deixa para depois, é o meu interior que amanhã eu faço, mas eu não me dobro diante da palavra e diante do poder de Deus. Eu preciso aprender a me dobrar, né? Rapidamente. Então o apego à palavra, ele é fundamental para manter a minha vida de fé, hoje, amanhã e depois, porque como diz aqui, Cristo é ontem, hoje e o será para sempre. Amém? Então essa questão aí precisa ser firmemente fundamentada no nosso coração. Em Lucas capítulo 2, nós já lemos lá sobre Ana, mas é importante a gente... É um estilo de vida, né? É um estilo de vida. É uma forma de vida que Ana transmite para nós, né? Essa Ana não era qualquer Ana, né? Você percebe aqui que ela não era uma Ana Maria qualquer. Ela era uma profetisa, né? Pensa aí, ela era uma profetisa.
Isabela era uma senhorinha, terceira idade, já só gozando da sua pensão de viúva ou do seu INSS da época, não sei, né? Podia viver dormindo, sossegada. Não, mas ela era ativa. Muitas vezes nós deixamos de ser ativos, né? De ter ousadia, de acreditar que nós podemos dar um testemunho no meio dessa geração perdida e perversa, e o nosso testemunho ele é alcançar outra pessoa. Né? Nós não precisamos ser o que nós não somos, nós só precisamos ser cristãos. Né? Nós só precisamos crer na palavra. E diz que Ana era avançada em dias e vivera com seu marido 7 anos. Ela casou 7 anos depois ficou viúva. Não é isso que diz o texto? Casou 7 anos depois está viúva. O que ela poderia fazer? Casar de novo. Mas ela não casou. Diz que ela era viúva de 84 anos. Quantos anos ela ficou viúva? Muitos anos, não é? E qual era o comportamento dela? Na época ainda estava lá, Jesus estava chegando e ele estava no Velho Testamento aí, mas ela não deixava o templo. Ela adorava noite e dia. Nós ouvimos ontem do continuamente, né? O fogo precisava queimar continuamente, a lâmpada precisava ser acesa continuamente. Como é que é a palavra que ele usou? Usou lá uma palavra para explicar isso continuamente. Né? Então, Ana, no caso aqui, era noite e dia. Pensa nisso, que forma de vida tremenda, não é? Que concentração, que foco, que firmeza, que boa escolha, né? Acertando em cheio a vontade de Deus. Ela praticava isso continuamente, noite e dia, né? E ela tinha mais uma coisa que ela fazia aqui, que era, ela adorava noite e dia em jejuns e orações. Que dieta melhor do que essa? Detox de couve, de não sei o que. Qual era a dieta de Ana? Jejum e oração, não é? E diz que chegando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Então esse falar do menino é falar da palavra, né? É falar da esperança de Israel, é falar de um menino se nos deu, não é? E ela falava, diz que para todos os que esperavam a redenção de Jerusalém, né? Então eu vejo assim uma coisa incrível, né? Incrível, ela não perdeu o juízo, ela não ficou esclerosada, ela não sabia, não era aquela pessoa que não sabia o que estava falando, mas ela estava totalmente lúcida, integrada na realidade do momento. Como nós enchemos a nossa cabeça de tantas coisas inúteis, não é? Como é uma luta a gente manter a meditação e a leitura da palavra. Todos nós devemos ter um apreço cada dia maior pela palavra. O salmista, no capítulo 1 dos Salmos, ele diz que o homem que medita de noite e de dia é como a árvore plantada junto às correntes de águas, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará. Que bênção, não é? Que bênção! E tudo quanto ele faz prosperará. É uma promessa da palavra. E
e nós precisamos estarmos presos à palavra viva, que é Cristo. Nós precisamos ter as nossas raízes junto a essa água viva do Espírito Santo de Deus, porque assim seremos uma árvore que no devido tempo produz o seu fruto. Então essa Ana falava desse menino, e esses dias eu fiquei pensando, que maravilha isso. Lembrando que Jesus foi gerado em Maria, e ele chegou um momento que ele nasceu e depois ele foi apresentado no templo, e então o sacerdote ofereceu ele, apresentou ele. Imagina que Deus se fez criança e alguém teve a oportunidade de pegar aquele pacotinho que representava a salvação, né? Simeão, né? Ele tinha recebido uma revelação pelo Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver a Cristo Senhor. E quando trouxeram o menino ali, né, ele tomou o menino nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Ele havia recebido uma palavra, que ele não ia morrer sem antes ver a salvação. E a salvação estava representada ali naquele menininho, naquele bebezinho, naquele nenezinho, naquele pacotinho. E ele, quando vê isso, diz que ele louvou o Senhor. Ele não louvou cantando, coisa assim, mas ele falou: pode despedir o teu servo em paz. É muito precioso. É muito precioso. Então, oração, palavra, oração, adoração. No mínimo essas três coisas aí. Elas precisam se tornar realidade dentro do meu ser. Porque é isso que vai mudar a minha vida. Amém? Queria ler aqui uma passagem sobre a vida de Moisés, quando fala da morte de Moisés. No capítulo 34 de Deuteronômio, quando Moisés morre, na morte de Moisés, relata assim no versículo 7 do capítulo 34, algo que é bastante interessante para nós, cristãos. Diz assim: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, já bem idoso. Não lhes escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Então pensa assim, que os seus olhos não se escureceram. Eu quero fazer aqui um paralelo para dizer que os nossos olhos da carne, esses olhos que a turma costuma dizer que um dia a terra vai levar, né? Esses olhos nós podemos perder ele e escurecer, não enxergar mais as letrinhas e ter que arrumar um óculos melhor. Esses olhos, eles podem se escurecer, mas os olhos do nosso coração, eles não podem ficar escurecidos. Nós sempre temos que enxergar por meio da palavra, não é? Esses fundamentos, eles têm que estar dentro de nós, trabalhando nossas vidas e nos movendo, e nós temos que nos mover por eles, pela palavra, pela meditação, pela fé nela, pela oração e pela adoração que gera de uma vida que tem esses fundamentos, que tem o Espírito, que tem a palavra, né? Nossos olhos da fé, os olhos do nosso coração, eles não podem se escurecer. Nós não podemos andar por outro caminho que não aqueles
que Deus estabeleceu dentro de nós. E a palavra vai entrar dentro de nós porque é uma promessa, mas porque também eu abri a minha vida para que essa palavra entre dentro de mim, não é? E ela transforme a minha vida. E os olhos de Moisés, eles não se escureceram. Ele viu lá a terra prometida e tudo mais, ele enxergou, Deus mostrou para ele, disse que ele não iria entrar lá. E também nós, são os olhos do nosso coração. Quando nós partirmos, se Jesus ainda não tiver vida, nós vamos ter que falar: gente, eu estou indo, mas olha, vocês vão andar por esse caminho. Vocês têm que perseguir esse caminho. Vocês têm que andar por esse caminho, como José fez. José, próximo da sua morte, ele falou: olha, eu vou, mas Deus vai tirar vocês aqui desta terra. Deus não vai deixar você aqui nessa terra. Por favor, não deixe meus ossos aqui, hein? Leve meus ossos juntos. Não é? Era uma fé para frente. Muitas vezes a gente vive uma fé do passado, mas nós temos que andar e viver uma fé para frente. Lá no capítulo 1, versículo 18 de Efésios, é muito, muito precioso. Eu já falei desse texto tempos atrás, repetindo, versículo 18 diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o poder que ressuscitou a Cristo. Ora, nós sabemos, e creio que já está estabelecido no coração dos irmãos, que a vontade de Deus, o desejo de Deus, é que sejamos transformados à imagem de Jesus. Romanos 8 fala sobre isso. Nossa vida, ela tem que ser transformada à imagem do seu Filho. Essa é a esperança do nosso chamamento. Amém? Então eu queria reforçar isso. Leiam, assistam esses vídeos que nós recebemos, né? Reveja de novo, porque ela é fundamento para a nossa vida, né? Vamos sair fora da porta, vamos viver 24/7, a palavra de Michan, é uma vida de adoração 24 horas, 7 dias por semana, não é? Vamos acender o fogo das nossas vidas. O Carlos Maida disse que ele deixou 4 verbos para nós, né? Acender o fogo, manter o fogo aceso, avivar o fogo e transmitir o fogo, né? Então, assista lá, escute lá, porque na hora nós precisamos sempre levar o azeite, né? Nós somos lá as virgens que estão esperando a volta do Senhor, né? O noivo chegar. E na hora do desespero, salve-se quem puder, né? Não é? Nós estamos mais ou menos jogados nesse mundo agora, do tipo, salve-se quem puder. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, cheio da esperança da palavra, né? Cheio do amor de Deus, e mantendo acesa a lâmpada, mantendo aceso essa chama que queima, que arde no nosso coração. Amém? Que essa palavra fique no nosso coração. Amém, irmãos? Podemos crer nisso? Vamos ter um tempo aí para conversar, para orar. Nós podemos abrir aqui
Podemos abrir os microfones, né? Algum milagre na vida dos irmãos que os irmãos querem falar? Aconteceu isso, orei, e Deus fez isso. Gostaria de compartilhar? Quem assistiu a palavra ontem à noite? A palavra ontem à noite foi muito, assim, desafiadora. Quem quer falar, abre o microfone, né? É isso? Quem gostaria de testemunhar alguma coisa? Todo mundo junto assim? E hoje estamos fracos. Hã? Hoje estamos fracos. É. O João falou aí que nós estamos fracos hoje, hein? Será que Deus não fez nada nessa semana aí que passou? Hã? Só queria comentar, acho que no começo a gente já tocou um pouco nesse assunto, né? Que essa semana nós tivemos O Celso está falando? a Covid, né? No caso da Débora, do Ricardo. E agora estamos com o pai do Ricardo hospitalizado. Ele não queria ir de forma alguma e graças a Deus a gente conseguiu que ele se convencesse aí, né? Fosse convencido. Porque o estado dele é muito sério, a comorbidade dele é muito alta. Ele, digamos assim, não queria ir porque tinha coisas para resolver. E quando chegou a fazer o exame, deram entre 25% a 50% de comprometimento pulmonar. E assim, até o pessoal se espantou da forma como ele estava apresentando uma saturação até razoável, na ordem de 84%, que pelo comprometimento não seria possível. Eu estava comentando com a Débora hoje, provavelmente ele sempre teve bastante deficiência por causa de ser fumante há 50 anos, quando ele fumava faz 6 a 8 meses. E assim, o pessoal não tem que internar já, é UTI por causa da idade e tudo. E ontem, não anteontem, tomaram a resolução de entubá-lo porque ele não estava conseguindo manter o nível de saturação e oxigenação necessário. Aí o Ricardo caiu de oxigenação, então assim, foi muita gente, ele ficou uns dias assim muito triste, sabe? Porque o próprio médico não dava tanta esperança por causa do quadro do seu Hélio. E graças a Deus, hoje, na parte da manhã, que começou a haver uma reação maior, disseram que há sim uma melhora. O próprio médico, que estavam um pouco céticos, já assim, diz que o quadro foi bem animador, né? Estamos colocando na mão de Deus, porque o que a gente pode fazer? Nada. O coração estava bem cansado, mas assim, já com essa reação dele, conseguiram reduzir o nível de pressão do respirador, quer dizer, ele já está conseguindo, ele reagir um pouco. Realmente eu continuo orando, né? Como a gente falou, tem irmãos do outro lado do mundo orando por ele também. Enfim, Deus está agindo. Amém. A gente entende que porque Deus poupou a vida do seu velho, porque ele ainda precisa conhecer Jesus. A esposa dele já foi cristã e depois deixou, né, a palavra. Isso aí tem sido um tempo que eles têm orado muito, lido muito a Bíblia.
família, isso é algo que está mexendo muito com o próprio Ricardo também. Eu creio que essa é uma oportunidade de Deus tocar firmemente na vida deles todos. Eu creio nisso, que se Deus usar isso, não é simplesmente para curar, ótimo, voltar a trabalhar a vida normal, né? Mas para Deus fazer alguma coisa diferente. É um desafio aí. Esse é o nosso clamor. Amém. Tereza, vai lá, Tereza. Gostaria, sim, de falar. Eu acho que nesse momento estão ouvindo? Nesse momento da pandemia, né? Acho que a gente tem visto muitas pessoas doentes, né? Muitas pessoas com problemas, assim. E estava orando aqui em casa esses dias, eu tocou no meu coração, assim, que o mal está presente aí mesmo. É uma guerra, né? É uma guerra espiritual, é a saúde da população mundial, é parentes muito próximos da gente sofrendo muito. Eu não sei se o Marco lembra que no começo da pandemia eu mandei uma mensagem para ele que eu tinha tido um sonho, né? Que eu e minha irmã estava muito doente. E a gente tem passado, assim, momentos de muita oração e visto o sofrimento de várias pessoas, perdas, né? E a gente vai sentindo de perto, assim, que a coisa é mais séria do que a gente pensa. Parece que não, mas é. E semana passada, essa irmã com quem eu sonhei, que eu via que a gente estava muito debilitada no espelho, bem doente mesmo, ela ficou mal, né? Foi parar no hospital, tudo, em observação por um dia. E eu peguei e fui lá na casa dela sexta-feira, né, para a gente orar. E Deus visitou a gente, assim, de um modo tão especial. E ela me ligou depois que eu saí de lá à noite, né, falando que ela tinha se sentido restabelecida, não só a saúde dela, mas não só o corpo físico, mas ela estava bem. Aí eu cheguei aqui em casa contando para o Vanderlei, para os meninos, isso, e o Matheus me falou algo muito importante. É como o Celso falou, Deus está bem, assim, olhando para a gente e não deixando a gente perder as oportunidades de salvar as vidas. Porque é inevitável que nós vamos morrer. A palavra falou mesmo, né? Que vocês pecaram e o salário do pecado é a morte. Mas eu acho que o mais importante hoje é a gente reconhecer que a gente tem que pregar, que tem que orar, que tem que levar as pessoas à salvação, porque a vida eterna é o caminho nosso. É o que nós vamos receber, a vida eterna. Então, às vezes, nós nos preocupamos muito com esse mundo terrestre, né? E vemos pessoas muito queridas indo embora. Mas quando a gente tem a fé de que a salvação eterna é presente, vai ser presente na vida dos nossos irmãos, da nossa família, a gente quer mesmo transmitir essa vida eterna para eles. E eu tive uma experiência muito boa com a minha irmã sobre isso, e Deus tira até o medo da gente, porque, como diz Paulo, né? Se vivermos o evangelho, morrer é lucro. E eu tenho vivido muito grande isso no meu coração, tenho tido experiências de orar, assim, e de sentir muito a presença de Deus, e Deus falou várias vezes comigo essa semana, de que o mal, ele afeta a vida da gente a ponto de nos adoecer, mas que o poder de Deus é muito maior que o mal, e ele pode vir sobre a vida da gente com uma paz tão grande, uma salvação tão grande, uma vida eterna tão grande, que todo mal, todo medo vai embora. É isso. O Vanderlei também queria falar. A respeito do Daniel, aquele rapaz que coloquei em oração na sexta-feira, que veio para a igreja e está orando, graças a Deus, assim, do estado que ele estava, ele já esteve uma melhora, né? Mas ainda continua mal, mas o quadro já melhorou um pouquinho. Graças a Deus, obrigado pelas orações. Amém. Amém. Amém? Mais alguém aí nessas... A luta maior são as enfermidades, né? As doenças, essas coisas pegam demais, né? Principalmente nesse tempo, a gente tem visto muita gente sofrendo, né? Muita gente mesmo. Mas é um tempo assim de oportunidades, né? Eu tenho tido muitas oportunidades, tenho falado com muita gente, né? Muita gente que está compartilhando comigo o sofrimento de parentes,
né, que estão doentes, parentes que se foram, né, é muita gente, e é uma oportunidade para nós, né. O Wagner falou hoje de manhã aqui que nós podemos passar esses links para as pessoas que nós conhecemos, né? Nós podemos falar, ó, acessa esse link, né? No WhatsApp é fácil, ou vai começar e tal, e nós podemos passar esses links, né? Amém? E é um tempo de semear a palavra. Tem gente que eu nem sei quem é, que tá lá no meu WhatsApp, que fomos adicionando, gente que queria vender coisas para mim, e no fim eu adicionei as pessoas, nem conheço, mas hoje elas já estão compartilhando coisas da vida delas. Isso que é interessante, né? As pessoas já vão compartilhando o dia a dia delas, né? E tem pessoas que eu nem conheço. Então é muito interessante isso, a gente manter portas abertas, né? Portas abertas. E Deus vai fazer, Deus vai trabalhar isso, não é? Amém? Alguém quer falar aí? Senão eu fico falando demais aqui, não é? Eu queria comentar algo que eu tenho entendido de Deus nesse tempo. Tenho orado, tenho buscado o Senhor com mais tempo, com mais vigor, até porque as pressões desse tempo fazem a gente correr para o único lugar onde a gente tem segurança, onde a gente tem consolo, que é o Senhor, né? E nesse tempo, assim, eu percebi o quanto que a gente, como a Tereza até falou, como a gente é apegado a essa vida, como a gente é apegado a essa existência, e como que ao modo de vida como a gente estava vivendo, os compromissos, as tarefas, o trabalho, as atividades, o consumo, como tudo isso nos mantinha assim, apegados. Era difícil, por mais que a gente se esforçasse, era difícil a gente olhar para o alto, onde Cristo vive. Era difícil a gente buscar de fato as coisas lá do alto. E de repente, esse momento tão difícil, como os irmãos estão falando, e é uma realidade, veio confrontar esse estado do nosso coração, esse apego que a gente tem a esse tempo, a essa existência. Nós somos efêmeros, nós vamos sair dessa existência um dia, mas nós temos a promessa de uma vida eterna, de uma vida completa, de uma vida que a gente, sinceramente, a gente não faz nem ideia do que é. É algo grande demais, é algo acima da compreensão. E no meu caso, assim, eu vejo Deus trazendo isso muito profundo, porque eu sempre tive muita dificuldade de lidar com essas questões, com a transitoriedade da vida, com as perdas, com o sofrimento das pessoas. Eu sou do tipo que chora mesmo com os que choram, o meu coração se quebra com o sofrimento das pessoas, então isso sempre foi difícil para mim, mas o Senhor tem trazido essa realidade para o meu coração, tem acalmado o meu coração com essa verdade. Ele tem uma promessa, e Ele nunca vai voltar atrás na promessa que Ele fez. E algo que eu sinto assim no meu coração de dizer para vocês, é a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse para os filipenses: alegrem-se, busquem a alegria, busquem a alegria. Paulo estava numa situação muito difícil quando ele escreveu a carta aos filipenses. Ele estava preso, ele tinha passado por muitas dificuldades, mas a instrução que ele dá para aquela igreja que sofria junto com ele é: se alegre porque nós temos uma promessa, nós temos um alvo. Então, no meio de tudo isso, de todas essas circunstâncias, nós devemos orar, nós devemos interceder, nós sofremos com os que sofrem, nós sofremos também as nossas dores, mas o Senhor, Ele continua o mesmo, Ele não mudou. Ele não mudou, a glória dele não mudou, o amor dele não mudou, o poder que ele tem não mudou. Ele continua tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso e tão disposto a fazer o bem para nós como ele sempre esteve. E uma passagem que me veio ao coração agora é aquilo que Paulo escreveu em Romanos 8,
que é um texto que eu tenho meditado muito nesse tempo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o deu por nós, como não dará com ele todas as coisas? Então nós podemos dizer que nós somos mais que vencedores. Nós podemos crer nisso, nós podemos viver essa realidade. Não como um discurso que a gente fala, mas aqui dentro do coração. É isso que eu tenho clamado pela minha vida, pela minha família e pela igreja, por vocês. Essa é a minha oração. Que o Senhor encha o coração de vocês de ânimo, de alegria, de paz, de força, que vocês enfrentem, que vocês lutem, que vocês vençam. Os dias são maus, mas a vitória pertence ao Senhor. E se ela pertence ao Senhor, ela pertence a vocês. Ela pertence a nós. Que Deus abençoe e fortaleça todo o coração que está partido, que está quebrado, que está ansioso, que está com medo. Que o Senhor traga revelação, que o Senhor traga a sua palavra de uma forma tão poderosa como vocês nunca experimentaram na vida de vocês. Que seja agora, que seja esse o tempo. Eu creio que é o Espírito Santo que está falando para vocês, não sou eu. O Senhor conhece as minhas fraquezas. Ele sabe a minha estrutura, Ele sabe que eu sou pó. Então, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de vocês. No amor que o Espírito tem derramado sobre a minha vida. Que Ele derrame sobre vocês toda a abundância do amor, do poder e das bênçãos que foram garantidas em Jesus. Deus abençoe, eu amo demais vocês. A Arlete quer falar? Amém? Para falar. Eita, sem som ela. Amém. Agora sim? Isso. Amém, Fernanda. Amém. Nós recebemos as suas palavras de bênção. Amém. Eu queria compartilhar com vocês. Realmente me entristeci muito esses dias com a perda, assim, desses parentes. Ela era uma das sobrinhas mais velhas da minha mãe. A família da minha mãe é muito grande e eles moravam ali perto da antiga casa da dona Carminha. E o esposo faleceu e ela faleceu em seguida e o filho também, nessa semana que passou. É um tempo difícil. Quando nós entramos nesses dias da pandemia, no começo eu já falei com vocês assim, eu creio que não só eu, mas todas as pessoas se surpreenderam muito. Nós fomos pegos assim nessa situação. Deus não é pego de surpresa, mas nós sim. Mas orando e sempre estando com os irmãos, ouvindo Deus, ouvindo a sua palavra, na oração, na adoração, buscando, mantendo aquilo que Deus traz em nossas vidas. Então, o Senhor foi nos fortalecendo. E como muitos irmãos têm compartilhado conosco, há muita necessidade. Então, eu pude ver esses tempos, assim, a situação que muitas pessoas estavam, e nós poderíamos dar uma palavra de fé para elas. Então, eu queria animar cada um de vocês, animar a igreja, por menor que seja, transmita uma palavra de fé, fale do amor de Jesus, interceda, tenha coragem. É isso que eu, na verdade, quero, assim, tornar mais forte. Tenha coragem de orar, de trazer uma oração de cura de enfermidades, de bênção na vida das pessoas. Porque nós somos a igreja, não podemos estar reunidos lá no nosso local, onde Marco está agora. Mas nós somos, não deixamos de ser igreja, continuamos a ser onde quer que nós estejamos. Então, hoje estamos limitados pelas nossas casas, nosso local de trabalho, muitas vezes, mas
A igreja não, podemos estar tendo esta coragem e alcançando as pessoas. Deus, creio que Ele tem esse propósito para nós como igreja. Também quero abençoar cada um de vocês, cada família, desde a pessoa que tem mais idade até a vida das crianças, que vocês sejam fortalecidos nesses dias, nessa semana, e que tenhamos essa coragem de compartilhar da palavra de Deus. Toda oportunidade o Senhor vai apresentar para vocês, não deixe passar a oportunidade. Use dela para estender a palavra do Senhor. Deus abençoe, tenho muita saudade de vocês e com certeza vamos ter tempos de estarmos juntos. Deus abençoe. Amém. Lembrando essas coisas. Alguém vai falar? Quem? Pode falar. Luiz? Eu tava sem. Tava. Zoando? Não, eu tava cortado. Pode falar o que você tava falando. Eu? Então, essas coisas todas, esse tempo, é um tempo de estar na presença do Senhor, de descansar o coração. Ontem, quando o Christian começou a falar, ele disse que foi convidado para pregar num lugar e a pessoa que estava convidando ele perguntou quanto que ele cobrava para pregar. E aí ele falou, o que eu preciso? Eu preciso de uma cama e de um prato de comida, né? Ele consegue colocar as verdades mais profundas com uma calma, um negócio assim que você fica, puxa vida, o que eu preciso? O que eu preciso? Pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa. E muitas coisas acabam nos adoecendo, né? Quando nós estamos acelerados, né? Síndrome do pensamento acelerado, coisa e tal. E nós temos que aprender a ficar como Maria ficou aos pés do Senhor. Isso precisa se tornar uma realidade eternamente para mim, para nós. Descansar no Senhor. Pode o barco querer afundar, o vento derrubar a casa, não se estresse, fique na presença do Senhor. E essa é a força de Deus na sua vida, né? Amém? Você tem essa força dentro de você. Não a força do medo, do desespero. Você não precisa, eu não preciso. Eu tenho que descansar aos pés do meu Deus. Amém? Você é que vai fazer a diferença, como Dona Ana dizia. Você e eu, nós vamos fazer a diferença lá. Né? Amém? Vamos orar, vamos crer que Deus vai sempre nos dar vitória. Sempre a palavra de Deus para nós é mais que vencedores. Né? É mais que vencedores. Eu não sei o que é isso, mais que vencedores. Né? E essa é a palavra de Deus para nós. Vamos orar. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te adoramos. Nós te bendizemos. Nós, Senhor, estamos tranquilos, Senhor. Estamos descansados no Senhor. Porque o Senhor é Deus fiel, é Deus benigno, é Deus bondoso, misericordioso, aquele que fez os céus e a terra, aquele que criou os céus e a terra, aquele que é Deus conosco, Deus presente. Pai, nós queremos, Senhor, abençoar todas essas pessoas que estão doentes, que temos ouvido
que os irmãos têm trazido no coração, Pai. Nós queremos colocar diante de Ti, queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor, confiar nas Tuas mãos estas pessoas, esses amigos, nossos irmãos, nossos parentes, todos aqueles que estão passando por enfermidades. Nós queremos, Senhor, colocar nas Tuas mãos, Senhor. Nós rogamos que o Senhor encha cada um dos nossos irmãos da presença maravilhosa do Espírito Santo. Que cada um dos nossos irmãos sejam cheios do Espírito Santo, cheios da graça do Senhor, cheios da sabedoria do Senhor, cheios da fé que há no Senhor Jesus. Nós queremos rogar, Senhor, Pai, que o Senhor esteja, Senhor, tomando cada um nas Tuas mãos, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor, nós confiamos nesta palavra, por isso nós falamos, Senhor, por isso nós cremos, por isso nós esperamos e podemos falar como Davi disse, que ele fazia sua oração de manhã e ficava esperando a resposta, porque o Senhor ouve as nossas orações. Deus ouvia a oração de Davi e o Senhor ouve as nossas orações por causa do sangue de Jesus, por causa do sacrifício que o Senhor fez ali na cruz. Nós queremos rogar, Senhor, Pai, que a Tua graça nos encha nesta semana, Senhor, de esperança, de alegria, de confiança, Senhor, de fé, e que o Senhor possa alcançar pessoas que estão ao nosso redor, Senhor. Aqueles que ainda não Te conhecem. Abençoa meus irmãos aqui, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, com, ó Deus, um coração de fé, um coração cheio do Espírito Santo, para alcançar, Senhor, a Sua casa, Senhor. Que nesta semana, Senhor, nós possamos, ó Deus, ter a presença do Senhor ali na nossa casa, a presença do Senhor Jesus ali na nossa casa, Pai. Queremos que o Senhor esteja ali, Senhor, na casa de cada um de nós, Pai. Também rogamos pelos parentes dos nossos irmãos aqui, Senhor. Pai, que cada um deles sejam guardados e cada um deles possam abrir o seu coração para a Tua palavra, Senhor. Também a questão financeira, Senhor, que o Senhor esteja guardando cada um dos nossos irmãos, Pai. Como a Tua promessa está na Tua palavra, Senhor, que o Senhor é quem dá o nosso pão, Senhor. Assim não falte o pão, Senhor, não falte o sustento na vida de cada um de nós, Pai. Nós rogamos em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nos dê a Sua graça. Ele está com você. Ele está conosco. Amém? Que Deus nos abençoe. Como todo mundo diz, saudade dos irmãos, viu? Muita vontade de estar junto. Tchau. Tchau, Igor. Para você. Um abraço para todos. Deus abençoe, queridos. Tchau. Tchau. Se cuide, cada um. Amém. Misericórdia. Passem as direções, as respostas lá no painel, que a gente vai fazer a lista lá, refazer a lista e vamos estar orando por todo mundo. Amém? Os que forem recebendo cura, os irmãos, coloquem lá no painel lá. Amém? Tchau, Igor. Olá. Mas você tá aí? Tudo bem, Celso? Eu vou pôr as coisas aí. Você vai jogar fora?
O microfone do Celso tá ruim. Esse microfone do Celso É. faz um barulho, parece um trem. Não. Eu não ouvi nada do que o Celso falou. Achei que fosse meu. Dá. Vou colocar escrito. O Jota falou também que deu ruim aqui hoje. Boa semana. Um abraço para todos vocês. Tchau. Eu ou é o microfone dele? Queremos estar na luta, na oração, irmãos. Amém? Não vamos deixar esse fogo apagar. Tchau, tchau. Tchau. Vamos longe, hein? Não, tá bom, tá bom. Vou só ficar. Ô Celso. Celso, você tá aí ainda? Estou aqui usado, sim. A sua voz tá esquisita. Eu não. Estava robotizada a minha voz. A Débora. Como que a Débora tá? A Débora é o seguinte, ela pegou o Covid, né? Provavelmente do Ricardo. O Ricardo pegou provavelmente do pai dele. E